brasileiro. Atenção, atenção, notícia de última hora. As coisas são dinâmicas, falamos ao vivo agora, às 7 horas e 40 minutos, quase isso, 7h39. Informação, a apuração da nossa equipe ESPN, Everton Ribeiro deve assinar com o Bahia nesta terça-feira. Negócio quase fechado, falta botar a tinta no papel. Caramba. Vamos aguardar, mas para tristeza de muitos times brasileiros que gostariam de ter o Everton Ribeiro, que é 1º de janeiro, personagem histórico do Flamengo. O Adenir Silva, o Denir, ex-massagista do rubro-negro, morreu nesta madrugada aos 75 anos. Símbolo e ídolo da torcida flamenguista, Denir viveu 42 anos no clube, a partir de 1981. Salve nação, saudações rubro-negras. Hoje, dia 1º de janeiro de 2024, o ano começou com uma notícia bem triste, né? Com o falecimento do senhor Denir, o lendário funcionário do Flamengo. Trabalhou 42 anos no Flamengo e veio a falecer hoje aos 75 anos de idade. Fica aqui os nossos sentimentos, a nossa admiração e respeito ao senhor Denir. Vou fazer depois um vídeo de homenagens para ele, porque ele merece, tá bom? Galera, agora eu vou trazer aqui para você este corte do Sport Center falando o seguinte, hein? Mercado da bola do Flamengo. E enquanto estava ao vivo gravando, chegou a notícia que Everton Ribeiro deve assinar com o time do Bahia amanhã, terça-feira. Flamengo não quis renovar com Everton Ribeiro e agora ele está indo para o Bahia. Meia de 34 anos, deve assinar então nessa terça-feira com o time do Bahia. Muito bem, separei este corte aqui para você. Tem aqui também uma homenagem para o Denir no final do vídeo. Só que eu vou fazer outra homenagem depois separada, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Simbora pro vídeo, vamos lá. O meia De La Cruz é o grande reforço do Flamengo para a temporada. Estamos juntos em 2024. Destaque do River Plate, o uruguaio assinou o contrato até dezembro de 2028. O rubro-negro desembolsou cerca de 77,7 milhões de reais pelo jogador de 26 anos. E tem mais reforços que podem chegar ao Flamengo, entre eles 2 jogadores do Red Bull Bragantino, o zagueiro Léo Ortiz e o lateral Juninho Capixaba. O Fla sinalizou com uma oferta de cerca de 60 milhões de reais e ainda deve envolver o lateral direito Mateuzinho na negociação. O Flamengo ainda busca acordo com o Bragantino. Para a temporada 2024, o Palmeiras já... Pergunta, ô Jean, quero sua resposta, mas antes deixa eu lembrar que daqui a pouquinho o Gustavo Berton chega com mais detalhes do Everton Ribeiro livre no mercado. Acabou o contrato dele com o Flamengo. Mas, por tudo que a gente analisou, Jean, essa pergunta, quem faz o melhor mercado até agora dessas 3 potências do futebol brasileiro? Atlético, Palmeiras ou Flamengo? Até agora, quem está indo melhor? Então, eu não consigo cravar, esse está indo melhor do que aquele, porque claro que as necessidades são diferentes e me parece que os caminhos são mais ou menos os caminhos que esses clubes estão acostumados a fazer. O que eu quero dizer, o Flamengo e o Atlético apostando em jogadores maiores, em jogadores renomados. Se bem que o Atlético ainda traz um grande jogador, né? Apesar de ser um. É isso, a gente viu um ali anunciado pelo Flamengo, mas um encaminhamento ou uma negociação bem intensa para que cheguem outros 2, né? O Ortiz e o Juninho Capixaba, que eu acho que são todos, no caso do Flamengo, todos boas contratações. Claro que o De La Cruz é uma enorme contratação pela qualidade técnica, pela intensidade física. Eu acho que é um jogador que caberia em qualquer clube do Brasil. O Flamengo tem condição de contratar esses jogadores e tem mais a que contratar. Mas o que eu sempre digo é, hoje em dia, e já há alguns anos, assim, o Flamengo que conquista muitas coisas, poderia conquistar ainda mais. Acho que o ano passado foi uma exceção, né? Um ano sem nenhum título, isso não deve acontecer novamente, mas poderia conquistar ainda mais se outras questões fossem resolvidas no clube. Então, eu acho a contratação do De La Cruz gigante, enorme, é um acréscimo muito importante para o elenco,
Mas o problema do Flamengo não é elenco, nunca foi elenco. O elenco está lá muito forte e vai ficar mais forte ainda nessa temporada. Acho que é uma contratação, para quem pode fazer, é indiscutível. De La Cruz, principalmente. Mas acho que também o Léo Ortiz e o Juninho Capixaba são contratações olhando para lacunas no elenco, para a necessidade de você ter mais jogadores nessas posições. Então, acho que é um bom mercado o do Flamengo. O Scarpa, ninguém vai discutir o Scarpa, porque ele sai do Brasil como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ele deixa o Brasil nessa condição. Se junta a Paulinho e Hulk, com a promessa de ser um grande trio, né? Mas enorme trio, porque a dupla Paulinho e Hulk foi a dupla do segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? Quer dizer, foi uma dupla que fez com que o Atlético tivesse a campanha que teve no segundo turno. Mas claro que o trabalho não pode começar no meio da temporada. Você tem que ter regularidade, sobretudo no Campeonato Brasileiro. A capacidade criativa do Scarpa com essa dupla de ataque... Cara, é um negócio monstruoso. É isso que eu dizia. Apesar de ser um jogador, é um jogador que pode dar uma grande força para o Atlético Mineiro, né? Perfeito. Mas Scarpa ou De La Cruz? Até aqui, qual a maior contratação para você? Para. Cara, então... Que pergunta. Porque o Scarpa é uma certeza, praticamente, pelo que ele fez no ano em que ele foi embora, né? Agora, você vai dizer, o Scarpa jogou o que jogou porque era com o Abel? Não sei, né? Que é um técnico competente. Você pode até atribuir parte do sucesso dele ao treinador. O próprio Scarpa atribuía parte do sucesso dele ao treinador. Mas a qualidade técnica está ali. O Filipão é um cara que o Scarpa também conhece, de quem ele gosta. A dupla de atacantes para trabalhar com ele é muito... Então, assim, eu acho que é um negócio que você não vê muito risco. Óbvio que pela idade eu acho o De La Cruz uma contratação ainda maior, porque você está trazendo um jogador de 26 anos de idade, com muitos anos de futebol ainda pela frente. O Flamengo tem tido a condição de manter os seus jogadores independentemente do interesse de outras praças. E aí nós estamos falando de um jogador de 26 anos, 27, já não é uma idade que costuma interessar aos europeus, por exemplo. Então a chance do De La Cruz ser uma contratação por muitos anos... ela é grande. Então, acho que nesse aspecto, talvez a contratação do De La Cruz seja maior. Mas para entregar imediatamente, o Scarpa também funciona muito bem. Eu acho que são né, contratações até parecidas nesse aspecto, porque são duas contratações praticamente indiscutíveis, que ninguém vai questionar, ninguém tem nada de negativo para falar a respeito da chegada. Eu tenho, cara, comparar Scarpa com De La Cruz é um escárnio, é um absurdo total, né? Ô Berton, vamos falar do Everton Ribeiro, meu parceiro. Quer dizer que é isso, o Gustavo Berton de novo aqui com a gente. No mercado, então, quer dizer, o Flamengo vem cozinhando a negociação com o Everton Ribeiro, o ano virou, o contrato acabou. E agora, Berton? Pois é, Edu, agora o Flamengo começa a ter uma concorrência talvez mais forte dos times que estavam interessados no Everton Ribeiro. E eu cito aqui pelo menos dois e vou colocar um terceiro na parada. A gente já vinha noticiando há algum tempo de que Cruzeiro, um clube que o Everton Ribeiro inclusive passou, teve grande passagem, campeão, enfim, estava interessado em contratar o jogador, e o Inter, aqui em Porto Alegre também, inclusive conversando, fazendo propostas para o Everton Ribeiro. E agora, entrou muito forte nessa parada o Bahia. A gente sabe que o Bahia tem um aporte muito grande da sua SAF, então entrou nessa briga, nessa parada para ter o Everton Ribeiro. Edu, como o Inter estava envolvido nessas negociações e nesse interesse pelo Everton Ribeiro, obviamente eu procurava por aqui informações. O que eu sempre ouvia? Olha, o Everton vai esperar a definição dele no Flamengo. Essa era a resposta padrão que eu vi de todos os lados. O Everton está conversando com o Flamengo, fez proposta, contraproposta, vai esperar o contrato acabar para começar a analisar outras propostas. Bem, esse contrato terminou. E agora o que chega para a gente o Everton Ribeiro está analisando outras propostas. A gente sempre ouviu também do staff do jogador de que o interesse do Everton Ribeiro era permanecer no Rio de Janeiro, era permanecer no Flamengo, renovar o seu contrato, ou estender o seu contrato. Isso não aconteceu até o momento. O contrato terminou a partir do momento da virada do ano. Então agora o Everton Ribeiro começa a analisar outras propostas e outros contratos para jogar a temporada 2024. E eu citei aqui esses três times, Inter, Cruzeiro e Bahia, que a gente tem maior conhecimento, mas a gente sabe que o Grêmio já teve nessa parada, outros clubes já analisaram, o próprio Palmeiras já andou sondando o jogador, andou vendo como é que estava a situação do jogador. É um jogador de 34 anos de idade,
mas de um grande futebol. E o Flamengo agora vai ter essa concorrência mais forte e análise com mais carinho do Everton Ribeiro nesse início de ano. Legal, obrigado por enquanto, Berton. Realmente é um grande jogador. Nossa equipe segue apurando isso que o Berton falou, do interesse do Bahia, que para mim parece um movimento bastante interessante, tanto do clube quanto do jogador. Mas a pergunta está na nossa tela, ô Jean. O Everton Ribeiro, então, tem lugar em todos os times da Série A? Você gostaria de tê-lo no Jean Futebol Clube? Cara, eu acho assim, ele é um jogador de qualidade indiscutível. É um jogador de 34 anos e o próprio acerto com o Flamengo, que é uma potência do futebol brasileiro, só não se deu por questões financeiras, porque o Flamengo estava disposto a renovar por 1 ano, ele queria 2, acho que é algo até normal. Eu acho que se for realmente o fim da história, é só lamentável que a história termine dessa maneira, né? Poderia ter terminado como homenagem em campo, como aconteceu com o Felipe Luiz, com o Rodrigo Caio e tudo mais. Mas tirando isso, acho que é normal. Tanto que o Flamengo brigasse por um contrato de 1 ano, o Everton que brigasse por um de 2, aí tem o papo de que, né, eles propuseram uma renovação automática baseada em metas, mas o Flamengo não aceitou. Mas também a gente não sabe quais são essas metas, né? Então, é difícil fazer qualquer julgamento sem saber quais são os termos exatamente do contrato. Agora, tecnicamente, eu acho que não se discute, e você pode até olhar para o Everton Ribeiro e falar, mas, cara, 34 anos, será que a queda não tem a ver com uma questão física? Vamos olhar para os outros jogadores do Flamengo na temporada. A gente consegue afirmar que quem melhorou, ou quem esteve no seu máximo. Porque esse elenco do Flamengo, se ele tivesse com todos os jogadores jogando o seu máximo, teria ganhado muita coisa. E não foi assim. Então, não foi só o Everton Ribeiro, foi um ano conturbado, foi um ano em que o time não conseguiu jogar o que poderia jogar. Então, não dá para afirmar que aquilo que o Everton Ribeiro não conseguiu fazer no Flamengo se deve à questão física. Aí a avaliação, acho que ela fica mais complicada, ela fica mais difícil. Porque também a gente já viu muitos jogadores que, de fato, a partir de um certo momento, tem uma queda brusca, deixam de render. Então, assim, seria um jogador, acho que, para ser avaliado em todos os aspectos, inclusive nesse aspecto físico. Mas eu, assim, se me dissessem, cara, 34 anos, o Everton Ribeiro, por uma temporada, eu acho que ele ainda tem uma boa lenha para queimar. E acho que ele caberia, sim, em possivelmente qualquer clube do futebol brasileiro. Vai ser titular em todos eles durante os 90 minutos? Não. Em alguns, não. A gente citou os outros que, né, brigam com o Flamengo por essa primazia no futebol brasileiro. Atenção, atenção, notícia de última hora. As coisas são dinâmicas. Falamos ao vivo agora, 7 horas e 40 minutos, quase isso, 7h39. Informação, a apuração da nossa equipe ESPN, Everton Ribeiro deve assinar com o Bahia nesta terça-feira. Negócio quase fechado, falta botar a tinta no papel. Caramba. Vamos aguardar, mas para tristeza de muitos times brasileiros que gostariam de ter o Everton Ribeiro, vamos dar uma olhada em números do jogador neste ano que passou, né? Este ano de 2023. Foi na Ao vivo, hein, galera? Estou gravando ao vivo, hein? 19 horas e 41 minutos. Saiu agora essa notícia, hein? tela para a gente ter uma imagem, uma fotografia do Everton Ribeiro. No Flamengo foram 62 jogos, ele jogou 58% deles, como titular 36. 54 minutos em média, foram 3 gols e 7 assistências. Quer dizer, são números muito aquém do que ele já conseguiu no próprio Flamengo. Já brilhou no Cruzeiro, né? Um jogador que realmente já fez muita história. Muitos times interessados, tem lugar em vários lugares, mas parece que o Bahia, então, como a gente trouxe a informação aqui, Jean, tá na frente. O que te parece esse negócio saindo com o Bahia? Um casamento que parece bom? Parece bom, acho que aí olhando, claro, a qualidade do Everton Ribeiro, já falei sobre ela e acho que, obviamente, para o Bahia ele acrescenta ainda mais do que acrescentaria, vamos pegar os exemplos de Atlético e Palmeiras, tá? Não vou nem... Mas mesmo o Internacional, né? O Berton citou o Internacional, o Inter tá montando um timaço também, né? Com jogadores muito fortes, com um elenco muito poderoso, então ele tende a ter, primeiro, mais espaço, jogar mais.
E aí a gente não sabe exatamente qual é o objetivo do jogador principal, se ele quer jogar mais, se ele quer protagonismo, se ele quer ganhar títulos, né? Porque aí é aquela história, se o cara quer agregar títulos no currículo, o melhor seria, evidentemente, a renovação com o Flamengo. Se ele quer ter espaço para jogar mais minutos... E talvez ser o cara do time. E ser o cara, ser o protagonista, o acordo com o Bahia é o ideal. Eu acho que assim, os jogadores muitas vezes eles não pedem a mesma coisa para um clube e para outro, né? São condições diferentes. A gente, em se confirmando o negócio com o Bahia, a gente vai saber detalhes sobre pelo menos o tempo de contrato. E aí vamos ver, vão ser os 2 anos que ele pedia, vai ser 1. Então acho que assim, essas coisas elas mudam, pode ser 1 com a cláusula de renovação automática, elas mudam de acordo também com o freguês, né? A verdade é essa. O próprio Everton Ribeiro sabe que negociar com o Flamengo é uma coisa, negociar com o Bahia, que tem condição de fazer investimentos, inclusive paga salários altíssimos, né? Para alguns jogadores, acho até maiores do que deveriam ser pagos, mas enfim, não vou entrar nessa questão, mas é uma prova de que o Bahia tem condições também de investir e se confirmar a contratação do Everton Ribeiro, eu acho que faz um grande negócio. Vamos aguardar, porque é aquela coisa, eu fico pensando aqui, né? Não, amanhã deve assinar. Aí o cara tá no Flamengo lá olhando, vendo o Sport Center. Ele fala, opa, peraí, vamos atravessar esse negócio? Então, enquanto não assina, não tem negócio fechado, Mas né? você sabe, Edu, até chamei a atenção disso outro dia, porque a gente, toda vez que vê a questão da renovação dos jogadores do Flamengo, sempre chega alguém rapidamente interessado. Vou pegar o exemplo do Bruno Henrique. Aquele papo de Palmeiras e tal. A gente sabia que se o Flamengo quisesse, ele renovaria com o Bruno Henrique. E claro que muitas vezes os outros clubes também, não que eles não tenham interesse legítimo, de fato tenham, mas talvez eles saibam que a possibilidade ela é pequena e apesar disso manifestam esse interesse até para dar uma inflacionada, para fazer o rival gastar mais dinheiro e tudo mais. O curioso é que com o Everton Ribeiro isso não aconteceu. E, sinceramente, eu não acho que o interesse do Bahia, porque o Bahia hoje não briga no mesmo patamar que o Flamengo, né? Não, mas aí é o temor de perder o jogador, que pode ser importante para o elenco. Sim, exato. Se o Tite, de repente, considera o Everton Ribeiro essencial, talvez o Flamengo estivesse jogando com isso. Mas, do ponto de vista de, vai para o Bahia, acho que não é um problema. Se o Atlético tivesse interessado, por exemplo, se o Palmeiras tivesse interessado, talvez até o olhar dos dirigentes rubro-negros fosse outro, né? Dizendo, não, pera lá, esse cara pode nos criar muitos problemas nesses times. Mas não perca o Sport Center dessa terça-feira, que promete, hein? Tem essa história do Everton Ribeiro, devemos ter o desfecho, tem o Corinthians trazendo o pacotão, a posse do novo presidente. Daqui a pouquinho, neste Sport Center, hoje a gente vai falar do Internacional, que também quer o Borré, que está na Alemanha, ex-jogador do River Plate colombiano. Já a gente fala com o Berton sobre isso. Dia 1º de janeiro, personagem histórico do Flamengo. O Adenir Silva, o Denir, ex-massagista do rubro-negro, morreu nesta madrugada aos 75 anos. Símbolo e ídolo da torcida flamenguista, Denir viveu 42 anos no clube, a partir de 1981. Participou, inclusive, da conquista do Mundial naquele ano contra o Liverpool. No ano passado, o Denir passou por procedimento cirúrgico para a retirada de um tumor. Um ícone do clube, né? Foi homenageado na Libertadores também, recentemente. O Denir sempre recebeu muito carinho de todos os atletas do Flamengo e será um nome a ser lembrado para sempre dentro da Gávea. Descanse em paz, Denir. Meus amigos, com essa imagem aí que a gente vai encerrar o vídeo aqui, cara, com o coração partido, né? Hoje nos deixou o senhor Denir. O Dene, né? Para os mais íntimos, o Dene, lendário massagista do Flamengo. Ele que trabalhou no Mengão 42 anos, cara, merece todo o nosso respeito, aplausos, temos que aplaudir esse homem. Ele que era muito admirável dentro do Flamengo, tinha o respeito de todos, todos o tratavam deste jeito aí, cara, do jeito que tá no vídeo, né? Com muito carinho, com muito amor e respeito. Por quê? Ele é o lendário funcionário do Flamengo, trabalhou lá 42 anos e morreu hoje, infelizmente, aos 75 anos de idade, né? Senhor Denir, descanse em paz. Você merece descansar. Você foi um guerreiro aqui nessa terra e Deus te recebeu hoje de braços abertos. Tenho certeza disso. Fica aqui os nossos sentimentos para a família e para os amigos, né? Muito triste, né, galera?
porém, faz parte da vida. Um dia todos nós iremos partir dessa para uma melhor. Mas que Deus conforte o coração das famílias e também dos amigos do Sr. Denir. Vai deixar saudades, isso vai.